Salve, salve galera! Meu nome é Rômulo e você está no canal Memórias e Mistérios. Galera, esse é o segundo vídeo do canal, tá? O primeiro saiu sábado ou domingo de madrugada, se eu não me engano. E foi do primeiro quadro do canal, que é o Vivências, onde a gente conta relatos de pessoas que não envolvem o sobrenatural, mas são relatos pesados, tá? Relatos que são marcantes. Inclusive, se você não viu o primeiro relato do canal, vai lá dar uma olhada, porque é pesado. E se você tiver gatilho, fique atento antes de ver o relato, beleza? Enfim, hoje vai ter a estreia do nosso segundo quadro do canal, que é o quadro Penumbra, aonde aí sim a gente conta as histórias com sobrenatural, né? Envolvendo o sobrenatural. E você que gosta de sobrenatural, esse é o quadro para você, porque nesse quadro Penumbra é onde vai existir somente as histórias envolvendo o sobrenatural, tá bom? Hoje vai ter o vídeo do quadro Penumbra e amanhã do Vivências Light. O que é o Vivências Light, galera? Vivências Light é igual vivência, mas só que em vez de contar aquelas histórias pesadas que envolvem morte, algumas abusos, aquelas histórias que deixam a gente mal, sabe? A gente vai contar histórias que também são inacreditáveis, histórias pesadas, mas em outro sentido da palavra, mas que não envolvem morte, abuso, essas coisas que deixam a gente triste, sabe? Esse aí a gente deixa só pro Vivências. O Vivências Light é pra algo mais descontraído, engraçado. Aquela história que vai deixar você de queixo caído, falando: Meu Deus, como que o ser humano consegue fazer uma coisa dessa? É um absurdo. E o primeiro relato, eu dou risada assim porque ele é muito engraçado. Então acredito que vocês também vão gostar. Até a moça que escreveu o relato falou: Meu Deus, no começo eu achei chato, fiquei puta pra caramba, mas depois eu não aguentei de tanto rir. Hoje, quando eu lembro, eu dou risada pra caramba. Então é isso, gente. Agora chega de enrolação e bora pro nosso primeiro relato aqui do quadro Penumbra. Eu espero que vocês gostem, tá? E só uma coisa, se você tem gatilho alguma coisa, por favor não assista, tá? Gatilho com sangue, essas coisas, porque esse é bem pesado. Fechou? Um beijo e bora pro relato. E mais uma coisa, gente, antes de começar o relato, você que já sabe como funcionam os quadros e tudo mais, sempre eu deixo aqui embaixo, além do e-mail para mandar os relatos, porque o WhatsApp ainda não está ativo, a gente está correndo para ativar o WhatsApp, eu deixo a minutagem. Então você, aqui na descrição mesmo, caso vocês já saibam como funciona o canal, eu sempre indico para quem é novo ver aqui a introdução para saber sobre o que se trata e tudo mais. Mas se você já conhece, é só olhar aqui embaixo e vai ver a minutagem. Pular aí no vídeo e começar direto pro relato, fechou? Tamo junto, bora lá. Bom dia, Rômulo. Me chamo Sara e criei coragem para contar a vocês desse fórum sobre o que eu vivi quando trabalhei no meu primeiro hospital psiquiátrico no ano de 1998. Bom, eu tinha acabado de me formar e naquela época não era como hoje com a tecnologia, que conseguimos facilmente achar trabalho em alguns sites de emprego. Até para nós que éramos formados, o trabalho era escasso, e ainda mais para uma caloura recém-formada e totalmente sem experiência. Eu sou do estado de Minas Gerais e, como todos sabem, aqui foi aonde teve o famoso Hospital de Barbacena. Porém, não foi lá onde eu trabalhei, só quis citar o hospital no meu relato, pois da mesma forma que acontecia lá, acontecia onde eu trabalhava também. Bom, recém-formado e desempregado à procura de emprego, me candidatei a diversas vagas, porém não obtive retorno em 99% das vezes, menos em uma. Em um belo dia, eu estava em casa e recebi a ligação de Kleber, o diretor daquele local. E Kleber me disse que havia gostado do meu perfil e que gostava de pegar profissionais novos para trabalhar ali, pois, segundo ele, seria melhor de moldar o profissional para atender melhor os pacientes daquele local. Achei meio estranho no começo, porém eu estava precisando muito, então não hesitei e prontamente me disponibilizei a fazer o trabalho. Mesmo com a minha formação de médica, naquele local eu fazia todo tipo de trabalho, pois por ser nova
E por saberem que o mercado naquela época não favorecia pessoas com pouca ou nenhuma experiência, eles faziam o que queriam comigo, pois sabiam que eu, sem escolhas, não poderia me recusar a trabalhar. Bem, e em um desses dias de quebra-galho, trabalhando como enfermeira, foi aonde eu comecei a perceber algumas coisas estranhas naquele local. Primeiro, ali, assim como em Barbacena, existiam pessoas normais, como eu e como você. Porém, pessoas que por algum motivo fizeram algo a alguém grande e precisavam ser caladas. Era gente que não podia morrer, mas também não podia ficar livre sob a luz do dia. Como eu sei disso? Na minha rotina de idas e vindas pelos corredores daquele local e com minha experiência de anos de faculdade, eu sabia muito bem identificar pessoas transtornadas ou não. Porém, mesmo vendo tudo aquilo, eu não me envolvi, pois vendo aquelas pessoas lúcidas naquela situação, eu sabia que eu era peixe pequeno perto das pessoas que colocaram elas ali. Naquela época, não era como hoje. A desinformação corria solta pelo país. A população só sabia o que a grande mídia revelava. Nossos informativos eram apenas jornais e canais de TV, esses totalmente manipulados por quem pagasse mais. Bom, aquele lugar tinha muitos aspectos esquisitos, além da ala dos, entre aspas, descartados, a qual eu citei acima para vocês. Existia também a ala 7, ala essa que me fez definitivamente sair daquele local. A partir de agora, peço para que os leitores de estômago fraco parem por aqui, porque o que eu irei detalhar a seguir pode lhe gerar problemas. Naquela ala 7 era a ala das pessoas que realmente possuíam algum tipo de distúrbio, porém eram distúrbios severos. Para as pessoas daquela ala não existia socialização, era apenas uma cama e um quarto que mais se parecia com uma cela. Como eu era nova e caloura naquele trabalho, me colocaram para trabalhar à noite no hospital. O pior horário, pois as pessoas que ali viviam eram como morcegos, descansavam de dia e estavam a todo vapor durante a noite. No plantão noturno, trabalhava somente 2 enfermeiras, um vigilante e eu, a doutora barra faz tudo do plantão. E as pessoas que trabalhavam ali não eram nada sociáveis. Naquele lugar era literalmente cada um por si. Trabalhei a pulso por 6 meses ali. E com as poucas palavras que eu troquei com a enfermeira em um dia típico, em um momento de desatenção, ela me disse: "Nossa, Sara, você tá batendo o recorde, hein? Quase 6 meses aqui, ninguém fica." Eu, sem entender o porquê dela ter falado aquilo, perguntei: "Por que que você falou isso?" Ela então, percebendo que falou demais, desconversou e procurou algo para fazer. Bom, porém, após essa conversa, eu não sabia que 3 dias depois, assim como os outros, eu seria mais uma para a estatística de pessoas que fugiram daquele lugar. Bom, era uma quinta-feira e estava tudo normal, como qualquer outro plantão que eu já havia vivenciado ali. Atendi todas as alas de paciente até que cheguei na ala 7. Naquela época, costumávamos deixar a ala 7 por último, pois sabíamos de sua má fama, e se caso acontecesse algo, poderíamos focar na resolução do problema, sem que houvesse algum tipo de interrupção, pois todos os outros trabalhos já haviam sido feitos. Então, por volta das 1 da manhã, adentrei a ala 7. Essa que, pelo incrível que pareça, estava tranquila, diferente da maioria das vezes, aonde a cada quarto que olhávamos pelo visor de vidro de suas portas, víamos coisas bizarras diferentes, como pessoas se automutilando e coisas piores. Havia um paciente naquela ala que durante a madrugada gostava de se esconder nu atrás de sua cama e fazer suas necessidades em si próprio. Eu estou falando isso para que vocês leitores entendam do que eu estava acostumado a ver naquela ala, para mostrar a vocês que não era tão fácil assim me abalar naquele local. Porém, o que eu vi no quarto 22 me tirou todo tipo de profissionalismo possível para a ocasião.
Naquele quarto estava Débora, uma paciente que vivia há mais de 3 anos naquele lugar, pois, segundo sua ficha, sofria de alucinações severas e irreversíveis. E sim, sem nenhum tipo de profissionalismo, eles colocavam isso na ficha das pessoas. Ou seja, na forma mais leiga de se falar, internaram a Débora ali para morrer. Tipo, vamos ver até onde vai. E para falar a verdade, todos os pacientes da ala 7 eram tratados dessa forma. Ah, deixa aí, vamos ver no que vai dar. Débora, a paciente do quarto 22, estava grávida. Sim, gente, vocês não leram errado. Ela estava grávida. Ela não chegou grávida ali. Ela engravidou lá. E, gente, não me perguntem como, pois, como eu disse no começo do relato, o iceberg daquele local era bem mais fundo do que nós podíamos imaginar. Então, andando pelo corredor, ouvi alguns sussurros com misto de risadas vindo do quarto de Débora, e, como disse, aquele dia estava estranhamente tranquilo. Parece que os outros pacientes perceberam a presença do próprio diabo naquele local. Então, após ouvir os lamentos, eu fui averiguar pelo visor da porta o que estava acontecendo no quarto de Débora. E ao chegar lá, eu me deparei com a coisa mais bizarra e horrível que eu poderia ver em toda a minha vida. Débora estava sentada no chão do quarto, porém ela estava sem as bolas dos olhos. Sim, gente, ela arrancou os 2 globos oculares da sua face. E além disso, não me perguntem como, ela conseguiu abrir sua própria barriga e retirar com as próprias mãos seu bebê previamente quase formado durante os 5 meses de gestação. Gente, aquela cena era bizarra. Débora estava com seu feto/bebê no colo, ainda ligado a ele pelo cordão umbilical. Ela estava ninando aquilo morto sobre seus braços, totalmente sanguentada e sem os olhos. E ela dizia: "Sim, meu amor, eu estou te vendo, eu estou te vendo, nosso filho nasceu, eu estou te vendo." E ela não parava de repetir isso, vez após vez. Cara, eu não estava acreditando naquilo. E como eu disse, eu esqueci todas as aulas comportamentais que eu aprendi na faculdade. Eu fiquei paralisada ali, vendo aquela cena. Na verdade, acho que algo me paralisou, assim como em uma paralisia do sono. Porém, mesmo vendo tudo isso, o que mais me chocou foi a última fala de Débora antes do meu corpo finalmente reagir e eu fugir daquele local. Como eu disse, Débora só repetia aquelas palavras de cabeça baixa, até que em um momento ela levantou a cabeça, direcionou-a a mim e disse firmemente, friamente e calmamente: "Quer pegar o meu filho, doutora Sara?" E, gente, me digam como. Como aquela mulher sabia que era eu ali, naquele lugar? Não tinha como, pois ao ver aquelas cenas eu fiquei travada, sem reação, não falei nada, nem me mexi. Como, sem ouvir minha voz, sem me ver, sem nada, ela sabia que era eu ali? Era impossível. Pois bem, após ouvir essas palavras de Débora e ver seu sorriso no rosto, sem sequer demonstrar um pingo de dor ou até medo, meu corpo finalmente reagiu e eu saí correndo daquele lugar. Não dei nem tchau pra ninguém. Peguei abandono de trabalho mesmo. Nem as ligações de Kleber eu respondia. Fiquei totalmente traumatizada e fiquei 5 anos sem exercer a minha profissão após todo o ocorrido. Esse tempo foi o tempo a qual eu levei para me recuperar, entre aspas, do que eu vivi. E até hoje tento enganar meu cérebro para que ele ache que foi tudo uma ilusão. Mas, porém, todas as vezes a qual eu abro a minha carteira de trabalho, está o nome daquele bendito hospital registrado ali, me lembrando daquela maldita quinta-feira. E hoje, depois de anos, já com a cabeça fria, eu acredito que aquela mulher estava possuída por algo, pois a quantidade de sangue a qual ela estava perdendo tão rapidamente já era para ela estar morta, ou pelo menos pálida ou até mesmo fria. Mas não, nos 3 minutos que fiquei paralisada vendo aquilo, aquela mulher agia normalmente, como se nada estivesse acontecido. Bom, Rômulo, este foi meu relato. Adoro o seu fórum e muito obrigada.
Gente do céu, que relato foi esse? E eu não desconfio de nada do que essa moça falou. Porque, gente, a gente, igual eu tenho 22 anos, a gente que nasceu de 2000 pra cá, a gente tá acostumado com a era da tecnologia. Quando a gente foi de criança para adolescente, a gente já, pelo menos, acredito que não sou eu, mas vamos colocar aí 80% das pessoas que estão escutando esse relato já tinha acesso à tecnologia. Nem que seja por uma lan house, alguma coisa do tipo. Mas nessas épocas de 1900 e tantos, 1980, 90, 70, gente, era tudo mais oprimido, sabe? É igual a moça falou no relato. As coisas que o pessoal sabia era exclusivamente o que a mídia mostrava. Jornal, rádio, televisão, e era isso. Entendeu? Então eu acredito nesse relato porque. E outra coisa que eu falo pra vocês, além disso, eu acredito, como esse é o quadro do sobrenatural, vou dar uma opinião aqui pra vocês. Eu quero que vocês coloquem nos comentários se vocês concordam comigo ou não. Eu acredito que a gente escuta muito relatos de lobisomem, de aparições, essas coisas dos nossos avós, pais e tudo mais. Por quê? Porque naquela época não tinha câmera, não tinha nada e o sobrenatural ficava mais aparente, sabe? Então, hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, eu acho que o sobrenatural ele não quer mais ser tão visto. Pelo menos isso é uma percepção minha, sabe? Porque, cara, de 10 avós, 9 tem história de lobisomem. Enfim. Então, esse relato aí, cara, é pra mim a prova mais viva nua e crua do que o pessoal do passado via, sabe? Imagina você olhar uma coisa dessa na sua frente, cara. Eu li esse relato antes, né, pra mim tentar ler da melhor forma pra vocês. E reli ele, e todas as vezes que eu li, me deu uma gastura, sabe? Pensar em você ver pelaquela portanhola, porque na minha mente, não sei se na de vocês foi assim, mas na minha mente, eu imaginei aquelas portas de hospital, sabe? Que tem só aquele quadradinho de vidro na frente. Imagina, cara, você andando num corredor, aí você olha lá, escuta uns sussurros e já tá num hospital psiquiátrico, já tá em um manicômio, em 1900 e tanto. Já é o cenário perfeito para um filme de terror. Aí você tá lá de boa passando, aí você olha a portanhola lá, o vidro da porta e vê uma cena dessa, cara. Mano, eu iria ficar paralisado também. Não que algo ia me paralisar, mas eu ia ficar paralisado. E outra coisa, não duvidando da moça que algo paralisou ela, porque como ela disse, depois ela nunca mais teve paralisia e tudo mais. Mas eu iria ficar totalmente paralisado, porque o corpo da gente, cada um reage de uma forma. Um paralisa, o outro já corre de uma vez. Eu já ia ficar travado, porque imagina ainda aquilo levantar, olhar pra mim e falar o que falou pra ela, tipo, sem me ver, sem nada, sem eu fazer nenhum som, sem eu abrir minha boca. Gente, esse relato me deu uns calafrios, eu juro pra vocês. Mas enfim, eu acho que eu já falei demais. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o relato, o que que vocês acharam. Eu tentei melhorar um pouco a minha dicção, tentei melhorar um pouco o som pra trazer cada vez algo melhor pra vocês, tá? Eu tô cada vez tentando melhorar mais pra trazer algo de melhor qualidade pra vocês aqui, tá bom? Pra que vocês tenham um momento de lazer, um momento de tranquilidade, escutando algo de qualidade. E é isso que eu quero trazer pra vocês, tá bom? E outra coisa, gente, eu tô prometendo pra vocês vídeo todos os dias, mas me perdoem. É porque, como eu trabalho fora, ainda não consigo viver do YouTube, é muito puxado pra mim, entendeu? Mas sempre que der, pelo menos umas 2 vezes na semana, pelo menos uma vez eu vou estar colocando pra vocês aqui vídeo. Mas só que o meu intuito é vídeo todos os dias, tá bom? Mas eu não vou deixar vocês sem relatos pesados não, tá bom? Podem ficar em paz. Eu vi as pessoas que comentaram no vídeo anterior, eu queria agradecer. E 2 pessoas comentaram para mim fazer mais e eu vou fazer, gente. Obrigado pela força que vocês estão me dando aí. Eu tô no começo, preciso dessa força e muito obrigado. E essa semana ainda, não vou prometer amanhã igual no outro vídeo, porque eu não sei, mas essa semana ainda vai sair Vivências Light, tá? E o relato é com foto, gente. Como eu disse no começo, é um relato, tipo, que eu achei muito engraçado, tá ligado? Mas não engraçado, tipo, pelo que a mulher passou. Eu achei engraçado porque eu vou dar um spoilerzinho pra você. Eu achei engraçado a vingança dela e achei engraçado como que o ser humano consegue fazer algumas coisas que a gente fala, mano, não é possível. Nem um cachorro faria isso. E o ser humano vai lá e faz. O ser humano é o pior ser do mundo inteiro. E o relato ainda tem foto, tá, gente? Então acredito que vocês vão gostar bastante.
Cada dia eu quero trazer coisas melhores aqui no canal para vocês, tá? E aqui embaixo, gente, não esqueçam, tá? O e-mail e a minutagem, tá? Todos os vídeos vai ter a minutagem. Sempre que vocês quiserem a minutagem, vai estar aí embaixo. E também tem o e-mail. Caso você tenha algum relato que você acha cômico, tipo de deixar as pessoas de boca aberta, ou algum relato pesado sobre sua vida ou sobrenatural, manda pra gente, ou alguma conspiração, que eu vou ter o prazer de ler da melhor maneira possível aqui pra vocês, tá bom? Aí eu agradeço de verdade mesmo, quem ficou até aqui, curte, hypa, comenta aí, pra mim trazer cada vez mais histórias pra vocês, tá bom? Obrigado, Deus abençoe, que precisar tamo aí, tá bom? Até o próximo vídeo, falou!